sala, nosso trabalho é sobre diversidade sexual e de gênero em 2 empresas brasileiras. Nós vamos voltar relatos de pessoas reais, profissionais reais que estão no mercado de trabalho. Guilherme, você já sofreu algum preconceito dentro da livraria que você trabalha ou é um ambiente tranquilo para você? Bom, na livraria que eu tô atualmente, graças a Deus eu nunca assisti nenhum tipo de preconceito. Como a gente trabalha com livros e é um produto diversificado que qualquer pessoa pode ter contato, e a região que eu trabalho também, que é a região da Paulista, que é um lugar onde as pessoas podem, digamos assim, ser quem elas querem ser, é muito tranquilo. A equipe é uma equipe muito diversificada, a gerência me recebeu muito bem, desde a da entrevista e o tempo de empresa que eu tenho, então assim, nunca senti nenhum tipo de preconceito, tanto pela equipe quanto pela questão da parte da gerência, sempre foi bem tranquilo. Legal. Ô Guilherme, eu queria saber uma coisa, hoje você trabalha num ramo que é um ramo público, né? Uma livraria, todo mundo tem acesso, eu acho que é bem mais tranquilo. E se você trabalhasse, se você futuramente conseguisse um emprego num escritório, num lugar mais formal, que tem mais homens, que são héteros, né, ou que de repente não se assumem, você tem algum medo do futuro aí, de como pode ser para você as portas, o mercado aí fora como tá, ou não, para você é bem tranquilo? Sim, eu tenho um certo medo, porque dentro do ramo de livraria, como eu disse, você tem um público muito grande, uma acessibilidade muito grande para qualquer tipo de pessoa. Já no ambiente mais formal, como o escritório, por exemplo, você tem padrões a seguir. Mesmo que a gente esteja no século XXI, mesmo que as coisas estejam bem mais avançadas, algumas regras não podem fugir muito ainda. E sim, eu tenho esse medo, principalmente pela questão de vestuário, comportamento, no caso cabelo, eu tenho cabelo colorido, porque para uma mulher no ambiente de escritório ter o cabelo vermelho, o cabelo loiro ou o cabelo preto é super normal, é super bem aceito. Para um homem ter o cabelo pintado no ambiente de trabalho, por exemplo, no escritório, não é algo, foge muito do padrão e não é bem aceito. Então sim, eu tenho esse certo medo por esse preconceito, porque infelizmente nem todas as empresas têm uma filosofia mais aberta, uma administração mais aberta. Algumas são bem rigorosas. Eu tenho planos para futuras empresas que eu quero tentar processo seletivo e eu estou observando e avaliando qual é o padrão e qual o que eles exigem para poder participar disso, porque talvez o cabelo pode me influenciar a escolher uma vaga ou não. Enfim, é isso. De repente uma empresa exigisse que você mudasse a sua vestimenta, falasse assim, pra gente contratar, você vai ter que pintar seu cabelo, vai ter que se vestir um pouco mais formal, vai ter que, de repente, no popular, você vai ter que se esconder um pouco de mostrar que você é homossexual. Você aceitaria o emprego? Você ficaria meio reprimido por isso? Ou o que você pensa? Primeiro, a sua opção sexual ou primeiro a sua carreira profissional? Bom, eu penso da seguinte forma, porque tem que avaliar a empresa, avaliar a questão salarial, o cargo profissional, porque querendo ou não, dependendo da empresa que você for trabalhar, é crescimento para você. Sim. Eu não posso me deixar a minha opção sexual influenciar a minha vida 100%, porque eu tenho contas a pagar com qualquer pessoa, eu tenho planos de carreira com qualquer pessoa, só que assim, eu jamais iria deixar um ambiente de trabalho me oprimir. Sim. Porque se eu não estou me sentindo bem, eu não vou render para aquela empresa, eu não vou poder dar o melhor do meu trabalho, e isso seria tanto ruim para mim quanto para eles. O que eu poderia fazer é me encaixar a certos pontos que aquela empresa exige e de alguma forma ir trilhando um caminho, conversando e tentando abrir brechas para que alguns assuntos ou algum comportamento, uma forma de se vestir, uma forma de falar ou até a convivência com aquelas pessoas fosse um pouquinho mais aberta, mais livre, mas sem preconceito. Legal, entendeu? Eu acho que seria dentro do ambiente de trabalho, se eu tivesse uma oportunidade que tivesse muitos nãos, eu ia tentar correr atrás de pelo menos alguns sims, para poder ser um pouquinho mais agradável. Legal.
queria que você falasse para mim como você definiria sua opção sexual. Bom, eu defino a minha opção sexual como gay. Já no passado já fiquei com meninos e tal, mas talvez foi influência da sociedade, né? Que quando a gente é criança, a gente cresce com aquele pensamento de que você tem que ficar... Homens nasceu para ficar com mulheres e vice-versa. Mas com o passar do tempo e com a minha autoaceitação, eu entendi o que eu realmente sou de verdade, o que me faz feliz e que sim, eu gosto de homens e isso pra mim é super tranquilo e é o que me deixa bem. Porque não vai influenciar em nada na vida dos outros, o que eu faço, com quem eu fico. Eu sempre convivi com pessoas de opções sexuais diferentes, sempre soube como que é, já conversei com muitas pessoas com essas opções, só que é sempre bom a gente conhecer mais pessoas e saber qual é o futuro dela, o que ela pretende, como que ela se sente. E é assim, sempre a gente vai aprender mais, conhecendo mais, e é isso. Guilherme, o que você tem a dizer para a sociedade? Qual o recado que você tem para deixar para o mundo? Bom, eu tenho a dizer que, indiferente de qualquer coisa, as pessoas devem tentar ser felizes, porque durante muitos anos da minha vida, eu passei sozinho, triste e com medo do que poderia vir pro meu futuro, porque eu não tinha ideia do que poderia ser, porque eu achava que o que eu sentia ou o que eu fazia era errado, era pecado, era coisas que só iriam me trazer mal. E ao contrário, todo esse tempo que eu tive esse medo e que eu vivi tudo isso, eu só estava deixando de ser feliz. Então o que eu tenho a dizer para as pessoas é que elas sejam elas mesmas, que elas se libertem, que elas busquem a felicidade indiferente de qualquer julgamento, de qualquer opinião, de qualquer preconceito. Dificuldade sempre vai ter, preconceito infelizmente é uma coisa que sempre vai ter, mas é a forma que você encara isso, que você luta contra isso, que vai fazer a diferença na sua vida. Eu não acho que ninguém tem medo, deveria ter medo de se assumir, ou de ser gay, ou de ser hétero, ou de ser bi, porque aqui no final o que a gente quer mesmo, a gente quer amar, a gente quer ser feliz, a gente quer construir uma vida, a gente quer lutar pelos nossos sonhos. E se só o amor pode salvar o mundo, por que a gente deveria ter medo de amar? Meu nome é Renata, eu trabalho na área de cobrança, com produtos bancários. Atualmente eu sou gerente de cobrança aqui no centro de São Paulo. Renata, por ser gestora, mulher, já sofreu algum preconceito? Já. A gente vive numa sociedade machista e a área de cobrança ela é muito mais, né? Então a maioria dos gestores são homens, em nível de diretoria, superintendência e até gerência. E a gente aprende a trabalhar que nem homem e fingir que não existe preconceito, né? Na hora de contratar, você tem preferência de homem, de mulher? Qual que é a sua preferência na contratação? Para o nosso segmento eu prefiro trabalhar com homem, porque eles apresentam um número menor de faltas. Quando tem filho, normalmente é a mulher que socorre, né, o homem não engravida. E até a questão da pressão, né? Acho que o homem ele aguenta um pouco mais a pressão ali da cobrança de meta. O preconceito, na verdade, ele é velado, né? Eu já tive em uma empresa em outro estado, no Rio, em que o dono da empresa ele criava critérios para contratação. Então não podia ser gordo, porque para ele, se a pessoa não cuidava do corpo, ela também não ia trabalhar bem, porque ela era relaxada. Não podia ser negro, não podia ser fora dos padrões em relação a cabelo, piercing, tatuagem, e homossexual. Então, isso são critérios que são estabelecidos dentro das próprias empresas, né? Mas eu já vi muitas pessoas serem podadas, né, por ter alguma dessas descrições que eu passei como orientação que vem ali lá de cima, né? Não uma questão, a gestão barrou ou é uma orientação de RH, mas sim uma orientação de forma de trabalho da empresa. Hoje, como gestora, Renata, qual que é a mensagem que você deixa para as empresas hoje, como gerente, para o futuro, né, para o mundo corporativo? Acho que não existe um certo ou errado, né? Não existe uma opção sexual, não existe a questão de sexo, de aparência. O importante é que seja uma pessoa dedicada, que vista a camisa da empresa e que efetivamente exerça ali da melhor forma possível a atividade dele. Óbvio que se eu falo, eu prefiro trabalhar com homem, me dá menos trabalho,
também pode ser uma falha de direcionamento do funcionário dentro da empresa, né? Será que ele é bem orientado quando ele entra? Será que ele passa por um treinamento adequado? Será que a gente também não está pecando do outro lado, né? Então, quando a gente fala de perfil, não existe perfil certo ou errado, né? Eu acho que existe uma padronização do perfil das pessoas, da forma de trabalho da empresa, como que a empresa ela vai fazer com que o funcionário entenda qual é a política da empresa, né? Então, num tempo de crise, com dificuldade de contratação, dificuldade de mão de obra, quem escolhe muito vai chegar uma hora que não vai ter mais com quem trabalhar. Então, a gente está num mundo super globalizado, super moderno, em que o que mais tem nesse nosso ambiente são homossexuais. Cada vez mais o negro ele vem buscando ali oportunidades diferenciadas dentro das empresas, então ele tem mais possibilidade de estudo, e se a gente começar a peneirar muito, daqui a pouco as empresas não têm com quem trabalhar, né? Então o preconceito ele não vai levar a empresa para lugar nenhum. Que barulho é esse? Oi, gente, boa noite. Estamos aqui um sábado à noite, por volta das 22 horas, dia 26 de setembro, e vamos ter uma entrevista. Estamos na casa de quem? Silvio Santos? Não, acho que não. Vamos filmar aqui uma pessoa especial que trabalha com a área de imóveis e vamos ver o que vocês acham dessa entrevista que nós vamos fazer. Bom, eu quero que você fale pra gente de você, quem você é, com que você trabalha, como são as pessoas ao seu redor, onde você mora, qual a sua idade, e apresente-se para nós. Meu nome é Sansa, eu trabalho com consultoria imobiliária já há 8 anos, agora fiz 8 anos, e minha idade, né? Tenho 33, acabei de fazer 33. Oi pessoal, meu nome é Luciana Bastos, eu trabalho numa concessionária. Eu tenho um cliente super nota 1000 e ele, daquelas coisas do destino da vida, me colocou para falar com a filha dele e eu chamei ela para fazer esse trabalho com a gente, porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, né? Diversidade no trabalho, na área profissional. Eu trabalho num lugar que 95%, pelo menos no meu setor, é homens. E eles são extremamente machistas, né? Então, assim, quando eu conheci, na verdade, eu fiquei impressionada com algumas situações. Comentei com você, Carol, né? Sim. Assim, o brilho do sapato, sim, muito mais brilhoso do que muitos sapatos de muitos homens que trabalham comigo lá e precisam estar alinhado para isso. Uma camisa branca, gente, branca. Tô falando branca, impecável, bem alinhada. Com certeza deve ter uma boa esposa em casa, né? Sim. E aí eu falei, não, tem que estar no nosso trabalho, porque é assim, além de ter essa relação com o que a gente está falando, tem a ver com a postura profissional. Foi uma coisa que me impressionou bastante, né? A firmeza, aquela história da competência que o nosso professor Carlos Zacarias fala, né? A pessoa se mostrar competente com o que ela fala. E quando a pessoa se demonstra competente no que ela se diz respeito dela mesma, então aquilo você fala, pô, eu quero essa pessoa no meu time, eu queria trabalhar ao lado dessa pessoa porque essa pessoa vai me trazer energia. Né? O que a gente precisa, na verdade, é energia. Em todos os sentidos, né, Carol? Hoje a gente está realizando a entrevista com ela. A gente vai conseguir passar tudo que a Lu acabou de descrever. Vocês vão conhecer um pouquinho dela agora conversando. Sansa, no seu ambiente profissional, você encontrou dificuldades para trabalhar pela sua opção sexual? Entrar, não, nunca. Bom, e aí me diz uma coisa, então quer dizer que quando você vai trabalhar, você olha lá o seu terno, o seu sapato brilhante, a sua gravata, você acredita que você vai fazer um excelente trabalho, que você vai vender um grande apartamento?
Ah, sempre, Isso. sempre. Na verdade, é o sorriso nos olhos, né? Isso é muito importante na carreira de um profissional de vendas. É você ter o sorriso nos olhos e você ter a posição correta, né? Você vibrar aquela sensação, aquela positividade todos os dias. Porque é isso que faz a gente vender. E aí você fala pra mim assim, que isso tanto faz ser homem ou ser mulher, que a opção seja o que for. Isso aí É não faz isso? diferença Não nenhuma. faz diferença nenhuma. Nunca fez. Na verdade, 99,9% dos meus clientes não fazem ideia que eu sou mulher. 99, olha cá, 99, Carol, por cento das pessoas não sabem que a Sansa é mulher. Pelo que eu conversei com ela, tratam ela como ele. Ela não se trata exatamente assim, mas os clientes têm respeito. Você já deixou de vender algum imóvel, principalmente para aquela classe AA, né, que a gente fala, por conta disso? Nunca. Nunca? Milhões e milhões. É uma delícia. Ô, gente, vamos falar de números aqui. Conta aqui um pouquinho para nós. Qual foi o empreendimento, sei lá, um apartamento, não sei como é que você pode dizer pra gente, mais caro que você já vendeu? Conta pra gente, só para o pessoal entender que o dinheiro aqui não faz diferença da opção sexual. De maneira alguma. Qual foi esse, se você puder falar pra gente? Foram várias unidades aí. Mas ó, total, então. o top que eu vendi faz um bom tempo, foi uma cobertura no Itaim, foi na faixa de 6 milhões e 800. 6 milhões e 800. Naquela época era um preço alto, né? Hoje em dia 6 milhões e 800 é no dinheiro seu de ramo, pinga. No seu ramo, pro nível de cliente que você atende, isso é dinheiro de pinga. De pinga. Literalmente. Quando você dirige este carro, o que você sente? Sinceramente? Sinceramente. Tesão.